Então, gente, vamos dar início, certo, a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, onde nesse vídeo aqui eu irei fazer uma abertura de uma nova playlist, cujo nome da playlist Sociologia, certo? Então, tratando-se do primeiro assunto correspondente a essa playlist, eu vou conversar com vocês sobre o iluminismo, né, que foi aí um grande movimento intelectual que ocorreu aí na Europa durante o século XVIII e teve a sua grande expressão, a sua grande expansão na França. A França foi um palco aí de grande desenvolvimento no que diz respeito à ciência, no que diz respeito à filosofia, e aí o iluminismo ganhou o seu espaço, ganhou a sua maior expressão justamente na França. E além disso, o iluminismo ele teve grande influência, né, a nível cultural, a nível social, a nível político, a nível espiritual, e isso em diversos países, tá? É consensual, se tem aí um consenso entre os historiadores, que o iluminismo ele representou a grande mudança intelectual, tá? E essa grande mudança intelectual abriu portas aí para uma reflexão sobre o mundo social, tá? E aí o iluminismo também ficou conhecido como época das luzes, tá? Porque esse aí foi um período de transformações, né, na estrutura social na Europa, onde os temas aí giravam em torno da liberdade, giravam em torno do progresso, giravam em torno do homem. Então, em virtude disso, em virtude dessa transformação estrutural social na Europa, esse aí foi um período da Europa que ficou conhecido como a época das luzes. Então, as raízes do movimento iluminista, né, começaram a crescer a partir do século XVII. Apesar que, como eu falei, teve uma grande expressão aí na França durante o século XVIII. Mas as suas raízes começaram a crescer a partir do século XVII, que foi através dos trabalhos aí do francês René Descartes, que aí ele lançou as bases do racionalismo, né? E essas bases do racionalismo ficou conhecida como a única fonte do conhecimento, né? Era uma base que acreditava numa verdade absoluta, que consistia em questionar todas as teorias ou todas as ideias pré-existentes. Então, a teoria de René Descartes passou a ser resumida na frase penso, logo existo, tá? E aí essa frase penso, logo existo é uma frase que foi dita pelo filósofo francês René Descartes, né? E aí foi uma frase que veio marcar a visão do movimento iluminista, tá? E marcou aí esse movimento colocando a razão humana como a única forma de existência, certo? Então o que é que acontece? René Descartes, ele considerado aí o fundador da filosofia moderna, chegou à conclusão, né, desta frase, desta célebre frase, enquanto ele buscava ali traçar uma metodologia para definir o que seria o verdadeiro conhecimento. Então, Descartes, que era filósofo e além de filósofo, ele era matemático, o que é que ele desejava? Né? Ele desejava obter o conhecimento absoluto. Aquele conhecimento que fosse irrefutável, aquele conhecimento que fosse inquestionável, tá? E aí todas as teorias científicas
elas acabavam por ser refutáveis, né? E aí eram substituídas por outras teorias, e aí não havia, devido a essa substituição, a essa questão das teorias científicas serem refutáveis, não havia aí nenhuma certeza verdadeira além da dúvida. Então o que é que acontece? Descartes, ele passou a duvidar de tudo. Ele passou a duvidar inclusive da própria existência, né? Ele passou a duvidar inclusive do mundo que o rodeava. E aí, no entanto, Descartes, ele encontrou algo que não poderia duvidar. Do que é que não se pode duvidar, né? A única coisa que não se pode duvidar é da dúvida, tá? É da própria dúvida, é a única coisa que não se pode duvidar. Então, de acordo com o pensamento do filósofo, né? Ao duvidar de algo, ao ter dúvida sobre algo, ele já estaria pensando, tá? E por estar duvidando, logo pensando, ele existia. Penso, logo existo, tá? Então, isso aí é uma evidência da existência. É o pensar, é o duvidar. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu estou existindo. Então, Descartes, ele entendeu que ao duvidar, ele estava pensando, e por estar pensando, ele existia. Então, dessa forma, minha gente, a sua existência foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou. Foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou. E aí ele chegou a essa conclusão justamente a partir do ato do pensar. Justamente a partir do ato do duvidar. O que marca a nossa existência é o duvidar, consequentemente o pensar. E se eu duvido e penso, logo eu existo. Então a minha existência é irrefutável. Então, minha gente, o iluminismo foi aí um movimento que teve seu ponto de partida na dúvida e na insatisfação, certo? E esses sentimentos eram constantes na Europa, principalmente durante as 2 últimas décadas do século XVIII, tá? E foi aí, na dúvida, na insatisfação, que se teve aí como ponto de partida o iluminismo. Então, na França, como eu falei, onde o movimento teve maior expressão, os limites feudais, tá, se chocavam com o desenvolvimento do capitalismo emergente, tá? A época era feudal e aí houve um choque com o desenvolvimento do capitalismo. A burguesia liderava camponeses e operários, né? E a partir daí se lançou contra a nobreza e o clero e assumiram aí a direção do movimento, tá? Eu acredito que eu vou falar, acredito não, tenho certeza, eu vou incluir dentro do meu cronograma de gravações, né, o feudalismo, o capitalismo, essa liderança da burguesia com relação aos camponeses, com relação aos operários, o momento em que a burguesia se lança contra a nobreza, contra o clero, e aí elas assumem a direção do movimento iluminista, certo? Então, o que é que acontece? Na França do século XVIII, o palco mais expressivo das contradições dos limites feudais se chocavam com os grupos privilegiados e com o rei, tá? Então aí as lutas sociais, o desenvolvimento da burguesia, o desenvolvimento dos seus negócios, a crença na racionalidade, tá? Nessa racionalidade de Descartes, chegaram aí ao auge na propagação dos ideais
iluministas, certo? Estes foram levados aí pela onda da Revolução Francesa. E aí puseram fim às práticas feudais existentes, né, naquele país e estimularam a queda de regimes absolutistas, mercantilistas em outras partes da Europa. Os pensadores iluministas, eles eram chamados de filósofos. Por quê? Porque provocaram aí uma verdadeira revolução intelectual a partir desse movimento iluminista, né? Na história do pensamento moderno, eles provocaram uma verdadeira revolução intelectual, né? Eles eram aí inimigos da intolerância. Esses pensadores, eles defendiam, acima de tudo, a liberdade. Eles eram aí partidários da ideia do progresso. Eles queriam progredir, né? E eles procuravam uma explicação racional para tudo, minha gente. E aí, o principal objetivo dos filósofos era a busca da felicidade humana. Esse era o principal objetivo. Eles rejeitavam a injustiça, eles rejeitavam a intolerância religiosa, eles rejeitavam os privilégios. Por isso que a burguesia, que eram líderes do movimento iluminista, que eles estavam aí à frente, liderando os operários, né? Estavam aí durante o período feudal à frente dessa ascensão no que diz respeito a esse modo de produção, né? Eles se voltaram aí contra a nobreza, eles se voltaram aí contra o clero, que queriam ter aí uma liderança, tá? No que diz respeito, uma liderança mesmo no que diz respeito a privilégios, no sentido, por exemplo, de não pagar impostos, né? E aí eles eram contra isso, né? Os pensadores iluministas eram contra esses privilégios e por isso eles se voltaram contra a nobreza, contra o clero, né? E aí, pela promessa de livrar a humanidade das trevas e trazer a luz por meio do conhecimento, esses filósofos, eles foram aí chamados de iluministas. E aí um dos maiores nomes do iluminismo foi o francês Voltaire, né, que criticava a igreja, ele criticava o clero, ele criticava com veemência os resquícios da servidão feudal, né? Porém, ele acreditava na presença de Deus, ele acreditava na natureza e no homem, que ele acreditava que podia descobri-los por meio da razão, tá? Daí a ideia de tolerância e de uma religião baseada na crença em um ser supremo, tá? Ele acreditava também na livre expressão, tá? Condenando a censura. Os pensadores iluministas condenavam com veemência a censura, porque eles tinham aí como um forte mesmo a questão da livre expressão, tá? Eles criticavam a guerra e acreditavam nas reformas que eram realizadas sob a orientação dos filósofos, tá? E eram reformas que poderiam aí resultar em um governo progressista, em um governo que pudesse progredir, mas não por meio da guerra, certo? E Montesquieu, que era aristocrata, ele afirmava que cada país deveria ter um tipo de instituição política. E essa instituição política, ela seria de acordo com o seu progresso socioeconômico, certo? Então vejam que apesar dos pensadores iluministas, eles não serem a favor
como é que eu posso dizer, dos privilégios, mas eles acreditavam que o país em si deveria ser munido, né, de uma instituição política, deveriam ser munidos de líderes políticos, mas que estivessem ali pelo povo, que estivessem ali para lutar pelo povo e não para se munirem de privilégios. E aí a contribuição de Montesquieu mais conhecida foi a doutrina dos três poderes, né? Em que defendia a divisão da autoridade governamental em três instâncias, que aí a gente sabe que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Essa divisão de poderes, essa contribuição foi trazida, né, para o país por meio de Montesquieu, por meio desse aritocrata, certo? E aí cada um desses poderes deveria agir de modo a limitar a força dos outros dois. Cada um tinha suas forças, seus deveres específicos, tá? E Jean-Jacques Rousseau foi o mais radical e popular dos filósofos, certo? Ele criticava a sociedade privada, ele idealizava uma sociedade de pequenos produtores, desde que esses produtores fossem independentes, tá? Ele defendeu a tese da bondade natural dos indivíduos, pervertidos pela civilização, né? Ele propunha aí uma vida familiar simples, uma sociedade baseada na justiça, na igualdade e na soberania do povo, certo? E o clima ideológico que foi criado pelos iluministas tornou-se aí tão forte e difundido, né, que vários governantes procuraram colocar em prática suas ideias, né, sem abandonar o poder absoluto. Procuravam governar conforme a razão e os interesses do povo. Por quê? Porque eles eram contra os privilégios, né? Cada país tinha que ter uma autoridade, tinha que ter o seu poder, suas instituições de poderes, tinha que ter, lógico, mas desde que eles procurassem governar conforme a razão, conforme os interesses do povo e não tirar nenhum privilégio desse poder, tá? Então, o iluminismo, minha gente, é a saída do homem da sua menoridade, de que ele próprio é culpado. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que é essa minoridade? A minoridade, minha gente, é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem, sem a orientação de outra pessoa, de outro. É eu me munir da capacidade de entender, de estudar, de ir em busca do conhecimento, sem necessariamente ter um outro me orientando para isso. É eu estar na faculdade e ir em busca do conhecimento e ir além da faculdade sem necessariamente me limitar às orientações dos meus professores, tá? Então, essa menoridade, que é essa incapacidade de ir em busca do entendimento, né? Como é que eu posso dizer? A sua causa é por culpa da própria pessoa. A sua causa não reside na carência de entendimento, tá? Não reside do não saber, não reside na incapacidade de se servir do conhecimento. Não reside nisso, mas é culpa da própria pessoa, é comodismo da própria pessoa, tá? Essa minoridade reside na falta de decisão, na falta de coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outra pessoa,
sem necessariamente ter que se guiar por outra pessoa, tá? Então, a palavra de ordem do iluminismo, minha gente, é o sapere aude. Sapere aude, que quer dizer, tenha a coragem de te servires do teu próprio entendimento. Esta é a palavra de ordem do iluminismo, tá? Porque é muito cômodo ser menor, é muito cômodo essa menoridade, né? De esperar pelo outro, de esperar pelo professor, de esperar ser guiada para ir em busca, para estudar. É muito cômodo, certo? Mas aí o iluminismo propõe a saída desse comodismo para que a gente possa se lançar no conhecimento, para que a gente possa se servir do conhecimento sem necessariamente ter que ter alguém orientando por trás, tá certo? Bom, gente, então é isso o iluminismo, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail para mim, certo? Que eu posso esclarecer a tua dúvida. O e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Como também vai estar na descrição do vídeo link dos meus demais projetos, para quem tiver interesse em conhecer, fique à vontade para dar uma olhada, certo? Vou deixar o link dos meus perfis, tanto da fanpage, tenho 2 perfis no Facebook. Se você quiser adicionar para seguir de perto os meus projetos, as minhas postagens referentes aos meus projetos, fiquem à vontade. Eu não respondo mensagem via Facebook, porque são muitas mensagens, certo? Tem a fanpage, tem os 2 perfis para dar conta, e aí eu não consigo dar conta de tudo que chega no inbox. Então, de fato, eu não tenho como dar conta apenas por e-mail e por ordem de chegada. Se você tiver algum interesse, certo? Em algum determinado assunto e você tenha um interesse que eu aborde aqui no canal, então manda um e-mail para mim solicitando o teu assunto, eu vou trazê-lo para dentro da playlist a pedido, certo? E inscrevam-se no canal, minha gente. Aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A minha área de formação é a psicologia, certo? Por isso eu dou uma prioridade maior aos temas voltados para a psicologia, mas eu não deixo de abordar outras coisas. Abordo exatas, humanas, saúde, coisas da vida. Fiquem à vontade para se inscrever. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Fique à vontade para dar um dislike. Mas faz o seguinte, deixa aí nos comentários do vídeo, certo? A tua crítica, que seja uma crítica construtiva. Se você não gostou da minha explanação, o que foi que você não gostou, deixa aí uma crítica para que eu possa ler e crescer em cima da tua crítica, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.